Bem, pessoal, vamos voltando aqui, então. Nesse segundo tempo, nós vamos falar só sobre as exceções processuais, tá? E aí eu vou começar falando do artigo 95 do nosso CPP, para apontar aí quais são as 5 causas de exceções processuais existentes no CPP. Artigo 95, por favor, Lucas. Artigo 95. Poderão ser opostas exceções de inciso primeiro, suspeição, inciso segundo, incompetência de juízo, inciso terceiro, litispenência, inciso quarto, ilegitimidade de parte, e inciso quinto, coisa julgada. Bem, então tá aí as 5 causas de exceções, as 5 exceções processuais. A primeira é a exceção de suspeição. Vejam, a suspeição se aplica a qualquer das partes, qualquer dos atores processuais. Tá? Por exemplo, em relação ao juiz. Quando é que um juiz ele dar-se-á por suspeito? Aí nós vamos lá para o artigo 254 do CPP. 254. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser acusado por qualquer das partes. Inciso primeiro, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso segundo, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso terceiro, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Bem, pessoal, essas são as causas de suspeição de um magistrado. Tá? Atentem bem. Amizade íntima ou inimizade capital. Mas veja, é entre a parte, não é entre o juiz e o advogado, por exemplo. Né? Mas se tiver inimizade entre o juiz e o promotor, que é parte, né, o Ministério Público é parte, ele pode, através de uma amizade íntima, por exemplo, se dar por suspeito. Depois, se o juiz, se o cônjuge, o ascendente em qualquer grau, em descendência em qualquer grau, estiver respondendo a processo por fato análogo, é interessante pensar nisso, porque o juiz pode ter uma prévia disposição para condenar ou absolver. Imagine que o juiz tenha perdido um filho vítima de homicídio, né, e esteja julgando, seja o juiz do júri, ou então esteja julgando um processo de homicídio. Esse juiz ele é suspeito. Tá? Ou então, o pai está respondendo a um processo por furto, né? E ele é um juiz criminal que vai julgar um processo onde se está apurando um crime de furto. Vejam que nessas hipóteses, nós temos as causas de suspeição do inciso 2, respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja uma controvérsia. Depois, se o juiz, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Né? Depois, 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Imagine que o juiz aconselhe o Ministério Público a arrolar determinada testemunha, ou aconselhe o Ministério Público a recorrer ou a não recorrer de determinada decisão.
né? Esse aconselhamento torna o juiz suspeito. Depois, se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Ou 6, se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Temos casos, né, na realidade do Brasil atual, e que acabou se confirmando. Veja que um juiz, né, um juiz federal no Paraná, acabou inviabilizando uma candidatura a presidente da República, e isso ficou provado depois, né, quando ele tinha predisposição para condenar. Mas isso é um caso até de impedimento. Se ele só aconselha a parte, ele é um juiz suspeito, né, como está aí no inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer coisa, mas se ele tiver predisposição para condenar, ele é mais do que suspeito, ele é impedido. Tá? Então, a exceção de suspeição, como está aí no artigo 95, inciso 1, são essas causas, ok? As causas de impedimento estão aí no artigo 252 do CPP, ok? Aqueles que tiverem interesse em ver. Muito bem, voltemos então, pessoal, lá para o artigo 96 e 97. Por favor, Lucas. Artigo 96. A arguição de suspeição procederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar a suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Bem, pessoal, isso é muito interessante, viu? Porque, vejam, eu já atuei num processo onde eu tinha um sócio, né? E na verdade não era um sócio, era um advogado parceiro que compartilhava algumas causas. Então, nós estávamos em algumas procurações comuns, que não era o caso daquele processo, onde eu estava sozinho na procuração, onde o juiz era pai de um desses advogados de um escritório parceiro, que sabia que nos conhecíamos. Então, eu primeiro não integrava o escritório do seu filho, depois não era muito menos sócio dele, né? Mas o juiz, por motivo de cautela, espontaneamente afirmou suspensão. Por quê? Porque, vejam, para o juiz não basta simplesmente ser honesto. Ele também precisa parecer honesto. Em que sentido? Não era um caso de suspeição, mas o juiz, para afastar, e aí eu peticionei depois nesse sentido, né, dizendo que não havia, apesar de ser amigo, né, como sou amigo de muitos advogados, muitos juízes, inclusive, aquilo em nada macularia o julgamento da causa, né? Ou seja, por não ser uma hipótese legal de suspeição, o juiz, por questão de foro íntimo, não se sentiu confortável em julgar um processo cujo advogado não era parte, vejam que coisa, cujo advogado da parte era amigo do seu filho, que também era advogado, né? Ele espontaneamente afirmou suspeição e o fez por escrito. Ele declarou, né, um motivo legal que o fez remeter o processo ao juiz substituto, né? E todo juiz, toda vara tem um juiz em substituição, né, para julgar aqueles processos onde o magistrado for suspeito, ok? E aí eles intimam as partes para que as partes tomem ciência de que o juiz se declarou, se afirmou suspeito, afirmou a suspeição no processo, ok? Muito bem. Artigo 98, ainda sobre suspeição. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela
própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Bem, pessoal, veja, a arguição de suspeição é uma coisa muito séria, que precisa ser comprovada. Comprovada por meio de prova documental ou de testemunha. Então, quando qualquer das partes, a defesa, o Ministério Público, o assistente de acusação, pretender recusar o juiz, ele precisa fazê-lo por petição, tá? Que deve ser assinada pela própria parte, no caso, o acusado, a acusada, a vítima, né? Ou por procurador, por advogado com poderes especiais. E aí vai se explicar, ou vão se explicar as razões daquele pedido, daquela arguição de suspeição. Então, vejam, como eu falei, arguir a suspeição de um magistrado, né, ou de qualquer das partes, é algo muito sério, que precisa ser cabalmente comprovado. Artigo 99 e artigo 100. 99, se o juiz reconhecer a suspeição, e artigo 100, se ele não reconhecer a suspeição. Por favor, Lucas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz suspenderá a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante, os documentos que a instruam, e por espaço se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartada a petição, dará sua resposta dentro em 3 dias, poderá instruí-la e oferecer testemunhas e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos dentro em 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competiu o julgamento. Muito bem. Pessoal, artigo 99. O juiz reconhecer a suspeição. O que é que ele faz? Sustará a marcha do processo e manda juntar os autos à petição do recusante, com os documentos. Né? E aí declarará a suspeição e ordenará a remessa ao substituto. Mas se ele não aceitar a suspeição, aqui começa a questão. O que é que ele faz? Ele vai mandar autuar em apartado. Então, existem os autos da ação principal. Ele vai mandar distribuir aquela arguição de suspeição e vai dar a sua resposta, ou seja, a sua defesa em 3 dias. E aqui é uma defesa mesmo, que ele vai dizer por que não aceitou a suspeição, né? Por que ele afastou a suspeição. E aí ele, o juiz, é que pode instruir e oferecer testemunha e depois determinar a remessa da exceção dentro de 24 horas ao juiz substituto ou ao tribunal que compete o julgamento. Então, o tribunal que pode decidir acerca de uma exceção de suspeição. Né? Ele pode remeter para o juiz se ele discordar, se ele quiser. E aí é um problema, né, do juiz querer julgar a causa. Caso ele discorda da exceção de suspeição, ele remete para o tribunal, para que o tribunal decida. E aí o tribunal vai decidir sobre essa exceção de suspeição. Vai dizer, sim, o juiz é suspeito, distribua-se a substituto. Ou não, o juiz não é suspeito, pode julgar a causa. Ok? Nesses casos, é isso que acontece no caso aí do artigo 100. Ok? Parágrafos 1º e 2º do artigo 100. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou o tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo seu julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou o relator rejeitará liminarmente. Muito bem. Então, mesma coisa. Parágrafo 1º. Reconhecida a suspeição, o juiz cita as partes, marca dia e hora para inquirir testemunha, depois julgamento dependente de
más alegações. Isso o juiz substituto, né? Agora, se a manifestação de suspeição for improcedente ou manifestamente improcedente, o juiz ou o relator, no caso de desembargador, né, vai rejeitar liminarmente, ok? No caso, pessoal, da Lava Jato, houve inúmeros pedidos de suspeição, né? A defesa tentou, por várias vezes, demonstrar que havia suspeição e até um impedimento do juiz que tinha prévia disposição para condenar alguns determinados acusados, né? O tribunal, por algumas vezes, analisou aquilo, pautou para julgamento e, por outras vezes, acabou por rejeitar liminarmente. Foi preciso apenas uma prova depois, né, para que se provasse a suspeição daquele juiz. Muito bem. Artigos 101 e 102. Lucas, por favor. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustentado a seu requerimento do processo principal até que se julgue o incidente da suspeição. Joyce, 101. Ah, desculpa. Artigo 101. Julgada procedente, a suspeição ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do recipiente, a este será imposta a multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Obviamente que ignorem, né, pessoal, esses valores aí, porque se trata de moeda não mais corrente, mas é isso. Se for julgada procedente a suspeição, se anulam os atos do processo, inclusive condenações, sobretudo condenações, e aí o juiz é condenado a pagar as custas do processo, no caso de um erro inexcusável, indesculpável. Ok? Agora, se a suspeição for rejeitada e ficar evidenciada a malícia, a má-fé do recipiente é o destinatário da exceção. Então, se você argui uma exceção de suspeição do juiz, ele é o recipiente. Aí se impõe a multa ao magistrado. Ok? Agora, quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustentado e a seu requerimento no processo principal até que se julgue o incidente de suspeição. Mesma coisa em relação ao artigo 103, que aí, pessoal, nós vamos ler todos os parágrafos, tá? Então, por favor, Lucas, o 103, capte e todos os parágrafos. Nós estamos falando agora, pessoal, de exceção de suspeição de desembargadores ou ministros. Por favor. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julga suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito a seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver se dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3º. Observar quando a agressão de suspensão pela parte disposta nos artigos 98 e 101, o que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo. Parágrafo 4º. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Muito bem, pessoal, uma dica para vocês que vão começar a advogar daqui a pouco. Conheçam e estudem bem os regimentos internos dos tribunais. Quando você vai advogar na segunda instância, no segundo grau, ou nos tribunais superiores, né? Porque não existem terceira ou quarta instância, os tribunais superiores não são instâncias, né?
Você pode, por exemplo, ir do tribunal para o STF, em recurso extraordinário, por exemplo. Né? Então, não há que se falar em segunda e em quarta instância. O STF não é uma quarta instância. Nem o STJ, muito menos, é a terceira instância. De modo que você, para chegar ao STF, tem que passar pelo STJ. Não. A questão conheçam bem os regimentos internos dos tribunais. Okay? Porque existem regras e procedimentos próprios em relação à substituição e à designação de julgadores no caso de suspeição. Ok? Então, fiquem bem atentos para essas questões aí do artigo 103, quando a suspeição se der no STF ou nos tribunais de justiça ou regionais federais. Ok? E suspeição do Ministério Público, Rafael? Pode. Artigo 104. Artigo 104. Se for arguída a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de prova no prazo de 3 dias. Ok, pessoal? Então, suspeição do órgão do Ministério Público. Quando for amigo íntimo, todas aquelas causas também do juiz se aplica ao Ministério Público. E delegado de polícia, autoridade policial, pode ser suspeita? Artigo 107. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Ok? Muito bem. Pessoal, então essas são as causas de exceção de suspeição. Vamos para o inciso 295, que é a chamada exceção de incompetência. Artigos 108 e parágrafos. Por favor, Lucas. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. Parágrafo 1º. Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Muito bem. Pessoal, a incompetência, lembrem-se que nós já estudamos competência, né? Jurisdição e competência, deixem-me ver. Isso. Quando, imaginem, um processo for de competência do tribunal do júri e está sendo julgado por um juiz de uma vara criminal ou do juzgado especial, né? O juiz incompetente, ele deve declinar da sua competência e, se não o fizer, as partes poderão opor de maneira verbal ou por escrito, de preferência por escrito, porque vai expor as questões que ensejam a incompetência do juízo, e aí essa exceção ela pode e deve, inclusive, no prazo da defesa, ser oposta. Aí o Ministério Público é ouvido, e se ele aceitar a declinatória, ou seja, a exceção de competência, o feito será remetido ao juiz competente, né? Onde os atos podem ser ratificados. Então, se ouviu testemunha, Rafael, por exemplo, no juizado especial, quando o processo é de competência da vara de entorpecentes, por exemplo. E aí o regimento interno, não é? A lei, existe lei que cria as varas, leis estaduais que criam varas de competência. Aqui no Rio, por exemplo, há uma vara específica de crimes praticados por milícias. Não sei o nome da vara especificamente, mas é uma vara específica, especializada nesse tipo de delito. Se algum ato foi praticado por um outro juiz, esses atos serão ratificados e aí o processo vai prosseguir. Agora,
Se for recusada a incompetência, o juiz continua no feito, fazendo por tomar por termo declinatório, se for formulada verbalmente. Por isso que eu digo que ela precisava ser reduzida ou arguída a termo. Reduzida a termo. Ok? Artigo 109. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer o motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Ok? Mesma coisa, pessoal. Se o juiz, um bom juiz, ele quando identifica uma causa de incompetência, ele declara nos autos, o juiz não pode querer julgar uma causa. Isso é um signo da imparcialidade. Ele deve declarar nos autos. Agora, em alguns momentos, isso passa. Né? Isso acaba passando, sobretudo, quando se discute, quando há algum conflito de jurisdição. Não se sabe, por exemplo, se a lesão corporal foi leve ou foi grave. Se está discutindo isso. O juiz do GCRIM é incompetente para julgar uma lesão corporal grave. E o juiz de uma vara criminal é incompetente para julgar uma lesão corporal leve. Então, diante dessa dúvida que apenas a instrução do processo vai esclarecer, né, o juiz deve ter muita cautela para, identificado que não é competente, remeter ao juízo competente. Então, se o juiz do Juizado Especial Criminal, do GCRIM, identifica que ele não é competente para processar e julgar a lesão corporal grave, ele deve remeter para uma vara criminal, mandar distribuir a uma vara criminal e vice-versa. Ok, gente? Muito bem, caminhando para as conclusões, vamos ler o 110 e o 111, que falam de litispendência e legitimidade de parte e coisa julgada. Por favor, Lucas. Artigo 110. Nas exceções de litispendência e legitimidade de parte, coisa julgada, será observado, no que diz for aplicável, o disposto sobre a exceção de competência do juízo. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição articulada. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Ok, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Essas são as questões colocadas na aula de hoje sobre litispendência e legitimidade de parte e coisa julgada, que se aplicam, de acordo com o artigo 110, o mesmo disposto sobre a exceção de incompetência. Ok? Dúvidas? Tudo certo? Pessoal, então, se não há dúvidas, há dívidas. Deixem-me ver aqui quais serão as atividades que serão remetidas para a próxima aula. Nós teremos um terceiro exercício, isso, que remeterei na aula de hoje, ok? Então, aí por volta das 10, 10h30, vocês receberão por e-mail mais uma atividade a ser realizada, tá? Recebi também dessa turma algumas atividades. Deixem-me ver quem foi que mandou aqui para confirmar. Senti falta, viu, gente? E alguns alunos que não mandaram, que sempre mandam, mas que dessa vez não mandaram. Aqui, turma A. Mariane Ribeiro mandou, Luiz Eduardo, Yasmin, Matheus, Vitória. Eu recebi todas as atividades, tá? Aqueles que não enviaram, o façam. Essa é a ideia da disciplina de prática. Ok, gente? Então,
Um bom dia para vocês, um bom final de semana e nos encontramos na próxima sexta-feira, dia 14, para falarmos sobre prisão cautelar. Aula interessantíssima, hein? Prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, prisão em decorrência da condenação pelo Tribunal do Júri. Veremos tudo isso na aula do dia 14, ok? Então, um abraço, pessoal. Nos vemos aí. Valeu, pessoal, na próxima sexta-feira, dia 14, ok? Muito obrigado. Tchau. Até a próxima, professor. Tchau, Até tchau. a próxima. Obrigado, Lucas, pela leitura, hein? Valeu. Obrigado, Luiz.